eventos. Você vai ficar por dentro, as melhores celebridades estão aqui. Tapete vermelho com Raul Cardoso. Olá, meus amigos telespectadores do nosso podcast Tapete Vermelho. Estamos nós aqui mais uma vez com o nosso tão esperado podcast. Não é? Eu passo uns dias sem aparecer, mas quando apareço, sempre apareço com novidades e novidades boas. E hoje o convite foi feito, aí eu tive recusas, eu insisti, que eu sou um cara insistente, fui atrás, conversei e acabei trazendo. Hoje eu tenho a honra de receber no tapete vermelho o meu amigo Major. Eu sempre digo Coronel Andrade, mas vou me policiar hoje para tentar chamar ele de Major. Meu amigo Major Andrade, Major Fábio Andrade. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Viu? Quero dizer que é uma honra enorme, uma honra inenarrável. O senhor não tem noção do que é estar hoje aqui à sua frente, tê-lo, o senhor aqui hoje para nos dar essa honra de ser entrevistado pelo programa, pelo podcast Tapete Vermelho. Raul, para nós é uma satisfação muito grande. Boa noite a todos que nos assistem. E aqui é uma honra, né? Com a recíproca é verdadeira e aqui na condição de representar todos os policiais do 29º Batalhão. Ótimo, isso é muito bom, seja bem-vindo. Obrigado. E obrigado pela oportunidade, e a oportunidade é minha. Mas vamos começar falando da trajetória do Major Andrade? Sim. Vamos lá, Major Andrade. Como começou a sua trajetória na Polícia Militar? Raul, eu sou um homem de 50 anos de idade, mas Só isso? desde os 18 anos que eu sou militar. Então, eu não fiz outra coisa na vida a não ser militar. Então, com 18 anos eu servi o Exército. Aos 19 eu saí, entrei no Corpo de Bombeiros. Aí, com 21 anos, passei para o CFO da Polícia Militar e ingressando no outro ano com 22. Então, em São Luís, ficava como cadete, aí fui passar os 3 anos de cadete durante o CFO. Saí aspirante, aí vim trabalhar no 7º Batalhão no ano 2000 e fiquei até 2008. Aí, de lá, já saindo lá com o primeiro tenente, né? Fui trabalhar em São Luís, no 1º Batalhão, fui comandante no Coroadim, dentre outras atribuições afetos à Polícia Militar. Trabalhei em Rosário também, saí capitão, vim para cá, para Zedoca, idos de 2012. E de 2012 até hoje eu estou aqui. Que é um Né? presente para a gente, zedoquense, ter o senhor aqui. Desse período aí, um ano eu passei no Rio Grande do Norte, fazendo um curso de especialização da própria Polícia Militar. E aí, durante esse período todinho, sempre exercendo várias funções no batalhão, sendo subcomandante dos comandantes que me antecederam, e chegou o meu momento, né? Tem 2 anos que eu estou à frente aqui do comando, e eu sintetizo esse meu aspecto profissional dessa maneira. Mas tem toda uma jornada pela frente. Muito bem. É uma trajetória grande, né? É grande. Como me lembra de tudo, assim, tudo bem nos detalhes, ele lembra de tudo, cabeça boa. Eu falei para o meu diretor, na Ramos, quando ele foi fazer foi montar as perguntas da entrevista, ele virou para mim e disse assim, mas como que vai ser a entrevista com o Major Andrade? Eu disse, amigo, tu precisa ver o Major Andrade, ele bota Sócrates, ele bota Platão, ele bota Aristóteles, ele bota todo mundo no bolso. Ele é um filósofo, ele é um poeta, ele é um cara extremamente... Ele é inteligentíssimo, o que não vai faltar é assunto para a gente debater nesse nosso podcast. Coronel, quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou ao longo da carreira? Os maiores desafios de enfrentar ao longo da carreira persistem no propósito principal de ser policial militar, de analisar o quanto a sociedade é carente de segurança pública. E dentro da própria instituição a gente se sentiu um pouco limitado, porque ainda que a gente se dê o máximo, ainda vai ficar faltando um pouco para contemplar uma sociedade que precisa de segurança. Então, isso é uma dificuldade. Para se ter uma ideia, desde quando eu entrei já aspirante, né, já lutava, a gente sempre digo para os próprios policiais que é necessário você vestir a camisa. Mas mais importante do que vestir a camisa é suar com a camisa. Isso aí é uma metáfora para dizer que a gente tem que se empenhar ao máximo para poder fazer acontecer, fazer do pouco o muito. Então, essas dificuldades aí, ainda que tenham surgido mais superadas, mas a gente ainda sente
ainda uma necessidade de suplantar isso daí. Então, de lá para cá, a gente vê que teve muitas melhorias dentro da instituição, a ver até a forma de inclusão dos próprios policiais. Ainda é uma instituição que, democraticamente, ainda aceita o ensino médio, mas está numa tendência muito grande do soldado com curso ser curso superior. Mas, democraticamente, ainda está assim. Mas, dentro dessa safra de policiais que hoje fazem a polícia militar, principalmente na base, boa parte tem curso superior. E isso daí representa muito bem a instituição, porque ela fica cada vez mais qualificada para tratar muito bem o cidadão. Então, já foi uma dificuldade superada. Outra relacionada a equipamentos, para o meu amigo ver, quando eu cheguei, a gente ainda andava de Paraty, isso aí do ano 2000, há 25 anos atrás, Toyota, só com 2 portas, não tinha colete para todo mundo, e hoje em dia a gente tem viaturas aí boas, né, picapes, colete para todo mundo, armamento para todo mundo. Nesse momento, muitos policiais também que estão assistindo aí são prova do que eu estou falando. Nenhum deles anda sem colete. Todos eles têm o armamento, né? E isso aí transcende até o fato deles poderem ter um porte de arma para poder, no seu caminho para casa, vencendo essas situações, porque fora do serviço, o policial ele não deixa de ser policial, até porque ele pode ser reconhecido ou solicitado por alguém para exercer o seu mistério. Então, quando falar ao longo dessa trajetória, o que eu penso mais é sempre nessa necessidade de sempre faltar uma melhora a mais para a gente dar uma qualidade de serviço para a população. O senhor é muito querido lá no batalhão, né, coronel? Graças a Deus, a gente faz o possível. Eu tento fazer com que lá no quartel tenha um clima organizacional sadio. Aí, nesse sentido, eu faço a empatia. Eu me coloco no lugar do policial. Eu não tenho uma placa assim, mantenha a distância. Não, pelo contrário. Eu faço com que o policial sinta confortável de vir falar até coisas pessoais dele, familiares, né, que ele esteja passando. E eu absorvo aquilo ali e eu sou a pessoa que interpreto assim como uma posição de um pai. O pai, ele está ali para educar, mas depender da situação, dessa educação pune, mas da outra situação a gente defende, né? E aí, caminhando ombreado, a gente faz um bom trabalho, porque comandar, na etimologia da palavra, significa mandar com. Eu não mando sozinho, eu mando com todos os policiais. Quando vê um batalhão que ele está evidenciado positivamente, isso é o resultado de toda uma equipe. Então, não pode vir um comandante à frente e dizer, não, porque eu sou isso. Não, é o conjunto da obra que chega no resultado final. Gente, só deixando aqui uma colocação. Essa conversa com o Coronel Andrade aqui hoje no nosso podcast, vocês podem observar que, quando eu falei que ele é um rapaz dotado de conhecimento inteligente, ele é essa pessoa aqui, viu? Essa conversa não é só aqui porque nós estamos na frente da câmera, eu, o apresentador, e ele, o major, o coronel da minha cidade, não, da minha cidade do Alto Turim completo. Sim. Essa conversa é sempre, até nas nossas resenhas, quando a gente sai para almoçar em família, eu estou aqui, o coronel está aqui, a doutora Cláudia, a esposa dele, está ali atrás das câmeras, ela está aqui dando assessoria para ele, né? Daqui a pouco ela vai entrar para enxugar a toalhinha. Tá bom, gente, mas é sempre muito bom. Sempre conversar com o senhor é muito agradável. Eu sempre Obrigado. gosto muito de conversar com o senhor. Quando eu converso com o senhor, eu vou para casa mais esclarecido, mais Bom. inteligente. É que me sinto à vontade. Mas, ó, o que mais lhe motiva a seguir na vida militar? O que me motiva a seguir na vida militar é acreditar que, através da profissão, como eu já emblematizei anteriormente, a gente consiga tratar bem o cidadão no quesito segurança pública. Então, ainda que surjam as agruras, as dificuldades, elas vão servir como uma escada, que mesmo a gente vendo que como sendo uma pessoa com uma pedra bruta que vai ser lapidada paulatinamente, dia após dia, a gente se sente motivado a ver que ainda compensa saber que uma pessoa teve o seu bem recuperado em razão de ter sido furtado, roubado, de ter evitado uma morte de uma pessoa, ou até mesmo nas situações de crimes sexuais, um estupro. Isso ali, quando a gente vê que realmente resolveu, traz satisfação para a gente. A polícia ela tem uma importância muito grande para se ver, já tomando aqui como exemplo, a polícia militar ela absorve vários segmentos da sociedade, em termos de profissão.
Então, você analisar que às vezes a gente é um pouco psicólogo, a gente às vezes é um pouco do lado da saúde, e aí a gente tem uma policial aqui, cabo, nome Jeane, sargento, para você ter uma ideia, um determinado indivíduo estava numa torre de 50 metros de altura e queria se jogar para se matar. E aí, ela, não era papel dela, tinha que esperar ali chegar o corpo de bombeiros para poder resolver, mas dela mesma, ela subiu nessa torre. E ela conseguiu persuadir esse rapaz a não cometer essa besteira. E aí, o poder de persuasão dela desceu. Não satisfeita só com isso, ela conseguiu angariar com os próprios policiais um valor, conseguiu também com que outras pessoas, porque era questão financeira desse rapaz, e ele seguiu o destino e evitou-se. E outras situações mais, até parto dentro de viatura policial faz. Não veio outras se ouve falar sobre isso. No 7º Batalhão essa semana, de onde eu originalmente comecei como oficial, às 2 horas da manhã vieram 2 mulheres com uma criança engasgada. Assim, eu acho que ele disse que ela não tinha nem 1 ano de idade. Desesperada, policial com muita calma, fez lá, desengasgou essa criança. Quer dizer que se não tivesse esse policial nessa hora, poderia ser que ela chegasse no hospital, mas seria tarde demais. Então, essas coisas singulares, elementares, é que fazem com que a gente se motive a continuar dentro da instituição, porque a gente tem policiais extremamente valorosos. E estar na condição de comandar cada um deles, para mim, é uma satisfação muito grande que não tem preço. Eu acompanhei o caso desse policial que ajudou o rapaz que queria cometer suicídio Sim, a Jeane. por uma dívida de R$ 500. Isso. Eu me recordo bem dessa história. E aproveitando o guincho, hoje uma pessoa, hoje falando no Senhor, não do Senhor, falando no Senhor, hoje para uma pessoa, e uma pessoa virou para mim e disse assim: uma vez eu procurei o Coronel Andrade lá no quartel, porque tinha uma família que estava precisando de leite infantil. E ele de imediato fez uma vaquinha lá com os amigos dele, com os policiais que estavam lá, e reuniram dinheiro que deu para comprar, parece que 8 latas de leite. Aí eu disse: não, mas ele tem um coração muito bom, ele é muito caridoso, faz a filantropia dele, só que não gosta de divulgar as coisas que faz pela população, coisas boas, só faz coisas boas. Aí ele virou para mim e disse assim, em um outro momento, ele me convidou lá e me deu mais 10 latas de leite para essa criança que estava precisando. Então, assim, são situações que... E essa foi o que eu soube conversando, assim, né? Aleatoriamente, conversando com uma pessoa, eu soube dessa ação que o senhor fez para ajudar essa família. Fora as outras assim, que eu não sei. Fora de holofote, a minha esposa que está aqui nos bastidores, ela sabe. A gente já entregou cestas básicas aqui mesmo em Zedoca, né? Na época que tinha uma picape aí. E outras situações mais, brinquedo para criança. E pegando esse gancho aí, a gente teve essa ideia de um plano de comando. Quando eu assumi, eu procurei absorver todas as coisas boas dos comandantes anteriores. Como todo mundo é passivo de erro, as coisas erradas eu não quis absorver. Porque o ser humano é assim, eu também tenho as partes erradas. Então, a gente fez uma reforma do quartel. O quartel tinha uma questão de 11 anos que não era pintado. E aí a gente conseguiu pintar. Falei com uma parceria, a prefeita Josinha, na época, absorveu essa ideia, nos agraciou, onde eu sou agradecido. Aproveito esse veículo de comunicação para externar isso. Então, pintou, começou a aparecer ser uma instituição. Fizemos o estacionamento da frente, que não tinha. E agora tivemos ali com a cereja do bolo fazer a associação para os policiais militares. Eu ia falar sobre esse assunto. Desculpa ter lhe interrompido, coronel. Eu ia falar sobre esse assunto, porque e até então era um fator desconhecido por mim, como é muito desconhecido por muita gente dentro de Zedoca. Eu fui convidado para a inauguração, a associação dos policiais militares de Zedoca, do Alto Turi, e eu cheguei lá e vi um local extremamente aconchegante, com os balneários do fundo maravilhoso, uma visão divina, uma ventilação espetacular, uma área de lazer estupenda, e o que fiquei surpreso. Por que eu fiquei surpreso? Porque quem fez foi o coronel Major Andrade, que encabeçou o projeto, e tem lá hoje um prédio para os policiais estarem praticando exercício, estarem fazendo as suas festividades com seus familiares. E essa ideia aí... E eu achei lindo aquilo. Essa ideia aí eu já tinha conversado com os comandantes anteriores, tinha dito como poderia ser mais ou menos,
mas aí alguma coisa fez com que eles não levassem isso à frente. Então chegou a minha vez e eu estou fazendo, né? Então elegemos o presidente por aclamação, Sargento Santos, pessoa da minha consideração e respeito, que vai levar esse projeto à frente, com todos os membros que constituem ali a diretoria. E o objetivo principal, aqui a profissão policial militar é uma profissão sofrida, é difícil. O policial entra no horário que é estabelecido, mas não sabe que hora que sai. Muitos deles não sabem nem se volta para casa. É muito inconstante. É verdade. Você, com um ano de serviço, já pode acontecer 1000 coisas no seu serviço. Ao passo que o cara está com 20, 30 anos, não vai acontecer nada. E é tudo muito inconstante. Então, a gente quer proporcionar para os policiais, pelo menos, esse momento de lazer. Nesse sentido, bem aí, mais do que o prédio físico, tem a questão por trás social. É uma associação, ela cria o CNPJ, faz com que a gente tenha convênios com saúde, com educação, com funerária, e aí faz com que o policial tenha dignidade nesse setor, tenha voz, tenha vez, para imaginar que situações, às vezes, quando sucumbe um policial militar, a gente sabe que é direito líquido e certo conseguir o caixão, a viúva, ter a sua pensão, mas demanda uma burocracia, e as coisas têm que ser imediatas. Então, para evitar que o policial faça vaquinha, o policial fique pedindo coisa para os outros, com uma associação e tendo dinheiro em caixa, a coisa mais trivial que possa acontecer, que é comprar o caixão, né? A gente é falível, pode acontecer, já não vai precisar, vamos dizer assim, de mendigar nesse sentido. Vai ter isso, né? Isso é importante. Na situação de uma viúva, que é um policial militar, são no mínimo 3 meses para ela poder receber esse salário. E às vezes só ele é que é o solvente, só ele é que é a pessoa que é o arrimo ali da família, e aí ele sucumbe, como é que vai ficar ela e os familiares? A associação consegue bancar durante esse período. Então, quando eu pensei na associação, foi pensando nos policiais militares. Somado a isso, o fato deles terem um lugar para se congregarem. Então, é preciso tratar bem o público interno para que os policiais possam tratar bem o nosso público externo, que é o cidadão como você. Então, tá lá a associação. Você falou que a gente faz as caridades, né? Essa parte aí. Lá vai estar aberto para os momentos marcantes, né, do ano. Por exemplo, Dia das Crianças, 12 de outubro. Nós temos a ideia de congregarmos aí com parcerias, fazermos um dia de lazer para as crianças, abrir, né, chama o corpo de bombeiro para eles brincarem, distribui lanche, brincadeiras, brinquedos. É o espaço que vai acontecer isso daí, que não tinha antes, mas vai ter dentro da extensão do 29º Batalhão, que é a associação. Então, em virtude disso aí, eu me sinto assim realizado de ter conseguido isso daí, né? Pedido o terreno ao seu leal parceiro que doou e acreditou nesse projeto, né? Até o final. Agora aconteceu, o meu amigo que foi lá prestigiar a gente e viu o que aconteceu. Não ficou só nas ilações, ele realmente se concretizou. Eu parabenizo o senhor pela atitude, parabenizo todos os envolvidos. Eu vi lá o comandante Santos, realmente foi uma escolha plausível, boa, né? Ele vai responder, vai representar bem aquela associação com muita maestria. Eu parabenizo a doutora Cláudia, que se envolveu, a esposa do comandante, a Marileia, pessoas que eu vi lá dedicadas na hora de receber. Uma família, nós somos uma família. Achei tudo muito lindo. Eu sinceramente, tenho orgulho de ser amigo do Coronel Andrade, tenho orgulho de ser amigo dos policiais que estão sempre ladeados com o senhor. Eu sou uma pessoa abençoada com as minhas amizades, né? Graças a Deus. E aqui a associação ficou muito boa, viu? Vai ficar melhor ainda. E ali é uma foto marcante, histórica, porque ela ainda está incipiente, ou seja, ainda está começando, está engatinhando. Mas quando daqui a 10 anos olharem essa foto principal daquele dia do qual nós participamos, vamos dizer, olha aí, rapaz, olha como está diferente, mas foi dado o primeiro passo. Eu vou pedir para a minha equipe, vocês podem estar assistindo um pedacinho da inauguração da Associação dos Policiais do Alto Turim. A associação essa da qual o comandante tomou a frente e levantou. Roda aí, VT.
Então, essa foi a inauguração da Associação da Polícia Militar do Alto Turi, que teve à frente a iniciativa do Major Andrade. Perfeito. Vocês puderem acompanhar que você observa que é um prédio novo, mas é um local bastante grande, que com o tempo vai melhorar e vai ficar bem melhor do que o que está hoje. Só o pontapé inicial. Na verdade, essa é a palavra exata. Ali é o pontapé inicial do que pode vir de melhor para frente. Tem piscina, tudo bom. Olha aí, gente, vai ser muito bom. Como foi sua chegada a Zedoca? E quais foram as primeiras impressões que o senhor teve quando chegou aqui, Eu Coronel? cheguei em Zedoca em janeiro de 2012, a convite do Major Glauber, que foi comandante nesse período aqui, e que eu trabalhei com ele em São Luís, no 1º Batalhão. E ele me convidou, aí eu perguntei para minha esposa, e aí, Cláudia, nós vamos? Porque a gente estava morando em São Luís, eu estava trabalhando em Rosário. Sim. Só que minha esposa é de Santa Inês. Aí quando eu perguntei, imagina qual foi a resposta dela, vamos. Então, eu faço muito assim das coisas que minha esposa gosta, né? Pelo amor que eu tenho por ela, eu quero o bem-estar dela, e é extensivo para minha família. Então a gente veio, e a impressão que eu tive da cidade foi a melhor possível, porque o que faz realmente a ambientação são as pessoas. E eu considero aqui pessoas ordeiras. Todo lugar tem coisas boas e coisas ruins, mas para uma cidade do interior, eu achei assim bastante acolhedor, pessoas que a gente vai conhecendo ao longo do tempo. E a primeira impressão que eu tive não, é o lugar para trabalhar. Prova disso, me absorvi tanto na energia dessa cidade, nessa atmosfera, nessa egrégora, né, que recebi até o título de cidadão de Zedoca. Hoje em dia eu sou cidadão de Zedoca, né? E conheci pessoas maravilhosas, dentre elas Vossa Senhoria. Então a impressão que eu tenho de Zedoca continua. É uma cidade ordeira, das melhores que eu já trabalhei. E eu sempre digo isso por onde eu vou. Hoje, quais são os maiores desafios da segurança pública em Zedoca e região, Coronel Andrade? Os maiores desafios, por incrível que pareça, é nítido, né? Todo mundo analisar que seria bom que tivesse mais viaturas, um efetivo maior, mas é um desafio em contexto geral. Não é uma particularidade só de Zedoca, o Maranhão, e eu salento dizer até que inclui de Brasil, né? Sim. Mas eu acredito que esse desafio poderia ser superado se a educação do povo fosse assim, à altura de exercer realmente seu papel de cidadão. Existe um filósofo chamado Gilberto Dimenstein, que ele fala uma obra chamada o Cidadão de Papel. Por quê? Porque a Constituição Federal é a carta magna do nosso país. Lá estão todos os direitos essenciais e fundamentais do cidadão. E aí imaginar que uma coisa está no papel e outra coisa é o cidadão não saber exercer o seu papel, faz com que sobrecarregue os órgãos de segurança. Isso aí é um desafio. Imaginemos só se de repente o cidadão ele realmente fizesse o papel dele de contribuir para o trânsito, por exemplo, uma disciplina consciente, andando com capacete, tendo sua habilitação, né, fazendo as suas normas de circulação e conduta dentro da cidade para evitar acidente, facilitaria demais o serviço da segurança pública. Se os pais procurassem estar mais ombreados do seu filho para saber onde é que eles estão andando, pouca boca de fumo teria, ou talvez nenhuma. E essa parte relacionada ao tráfico de drogas também estaria acionada. Então, isso aí é um desafio. Então, países da Europa, às vezes, tem só um policial em uma comunidade, anos e anos. A arma que, às vezes, se coloca uma chancela, né, ali no gatilho, e se for acionado, ele tem maior burocracia que tem que escrever e tudo mais. Já enquanto que aqui,
Às vezes, se a gente botar 20, 30, 50 policiais, ainda não é suficiente. Num contexto de uma cultura mais avançada, onde se exerce a cidadania mesmo plena, se acontecer um infortúnio, a população ajuda o policial a prender o indivíduo. Enquanto que em contexto de Brasil, né, e dizendo para alguns lados, aqui puxando para o Maranhão, se o policial prende uma pessoa que está irregular, pode acontecer da população mesmo querer tomar do policial aquele malfeitor. Então isso aí é um desafio, porque ao mesmo tempo que a gente procura fazer o nosso mistério, tem sempre aquele que é contra. E não dá para agradar todo mundo, né? A história da Bíblia fala sobre isso daí. Tá lá Pilatos. E tem a esposa dele, Cláudia, coincidentemente é o nome da minha esposa Cláudia, que tem um livro chamado A Conselheira, porque ela deu um conselho para Pilatos. Ele não era de lá, então queriam crucificar Jesus, e ela disse: "Para a gente não é daqui, bota lá o cara que tem mais barbaridades de crimes, estuprador, assassino, ladrão, bandido, mau caráter, e que certamente eles vão escolher ele." Aí, na hora, escolheram foi Jesus. Ele disse o quê? Lavo minhas mãos, né? Então, ela deu um conselho para ele nesse sentido. Não dá para agradar todo mundo. E o povo daquela época escolheu o lado contrário, de penalizar quem realmente não era para ser penalizado. Então, esse desafio de, mesmo com as circunstâncias materiais ainda aquém do que realmente deveria ter, porque o ideal, nessa conjuntura, já que a população ainda não está nesse nível elevado de cultura, a gente tinha que ter um efetivo muito maior, mais viaturas. Mas isso aí é o ideal. Só que o existente é contrário. A gente sente falta, precisaríamos de ter mais viaturas, um efetivo maior, mas o governo está trabalhando para sanar isso aí, porque segurança pública, desse tripé de segurança, saúde e educação, é um dos mais caros. Fazer segurança pública é muito caro, entendeu? Então, o cidadão ele também tem que ajudar para poder a gente, ombreados ali, ter uma sociedade melhor. Isso é um desafio e parece ser perene, né? Mas a gente tem visto que, para o nosso contexto das cidades que aqui compõem o batalhão, ainda é administrável a questão de segurança pública relacionada a uma comparação com outros municípios do próprio estado. Nós ainda estamos administráveis aqui nessa região. Muito bem. O que poderia ser feito para melhorar o trânsito de Zedoca hoje, Major? Aqui o trânsito de Zedoca, a municipalização do trânsito, fazendo com que a Guarda Municipal ela realmente pudesse avocar para ela o que está estabelecido no Código de Trânsito. Existe um manual brasileiro de fiscalização de trânsito e ele vai dizendo o que é competência da Polícia Militar, o que é competência da Guarda Municipal, o que é competência da PRF, né, da SMTT. Então, nesse sentido, muitas situações relacionadas a estacionamento, por exemplo, é competência de Guarda Municipal. Então, só que eles não têm como fazer a notificação de trânsito porque ainda não tem a municipalização, a oficialização. E aí não tem um timbre, né? Guarda Municipal de Zedoca para poder aquilo ali ter força de lei, né? E poder haver a devida notificação de trânsito e o devido sanar. Existe um livro de Michel Foucault, francês, que ele fala vigiar e punir. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa não tem a sua consciência e aí ela precisa ser admoestada para ela poder entender que aquilo ali funciona daquela maneira, né? Aí só vai através da austeridade, né? Da força da lei. Então, nesse contexto daí, para melhorar, teria que começar a partir daí para eles ombrearem com a gente. Da nossa parte, a gente tem feito o que pode, né? Ainda que com poucos recursos, porque a Polícia Militar ela não tem uma especialização, ela tem um policiamento de trânsito. Não temos, a gente tem um policiamento que é generalizado para tudo. Então, é o mesmo policial que cuida do trânsito, quando pode, em razão de ver uma situação de fazer uma blitz, né? A gente faz uma blitz preventiva, faz uma blitz repressiva e uma educativa. Quando a gente faz uma preventiva, monta-se ali o policiamento, né? No sentido de evitar de acontecer alguma coisa grave. Uma educativa é o momento que a gente, às vezes, a depender da situação, dá uma oportunidade para o infrator refletir sobre aquele erro. Eu indivíduo que às vezes esqueceu o documento, vamos sanar aqui,
espera para aparecer o documento, coisas desse tipo. E a repressiva, quando a gente tem a notícia de que alguém está cantando pneu, fazendo uma manobra perigosa, a gente vai lá para reprimir. Esses são esse tipo de situações que a gente faz. Contudo, a gente tem outras coisas por fazer. Imaginemos que aqui a gente tem Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica, Bradesco, tem sucursais de lotéricas, né? E aí, todo um comércio, e a gente fica preocupado com isso porque os bandidos, eles ficam atraídos por esse tipo de situação. E a presença da polícia faz com que evite que aconteça os atos dos bandidos, porque a ausência é atrevida e a presença tem que ser respeitada. Ainda não está no ponto de um bandido fazer um assalto a uma loja tendo uma viatura bem perto. Isso daí ainda não está nesse ponto. Então a gente não é específico para trânsito. A gente faz o que pode. Agora, a Guarda Municipal precisa desse apoio da municipalização para poder atuar. Aí a gente começa a clarear o trânsito na cidade. O senhor fez um trabalho com uma grande maestria dias atrás aí, né? Acabou com a poluição sonora da cidade na questão das motos com cadrão. Sim, a gente fez isso daí, esse trabalho a gente ainda continua fazendo. Inclusive, tem uma recomendação do Dr. Felipe Possoissan, que é o promotor, para a gente, integrado com o município, né, e a Polícia Militar, unir forças para combater essa questão de poluição sonora, seja no trânsito, seja em outros aspectos que existam, né? Então, a gente vai reunir com o pessoal da prefeitura a respeito disso. Mas, independentemente disso, aí a gente faz. Por exemplo, numa sexta-feira, a gente faz as nossas blitz esporádicas, né? Onde a gente foca principalmente nas motos. Mas por que na moto? Porque, pelo histórico estatístico, boa parte dos crimes acontecem com indivíduos utilizando moto. Mas a gente também aborda veículos, aborda carros, né? E final de semana, principalmente atento àqueles que estão ébrios, né? Estão embriagados dirigindo o veículo. E, nesse sentido, a gente atua, né? Principalmente com a questão do cadrão, que existe uma resolução, é a 958 do CONTRAN, falando a respeito da situação do cadrão, né? Aquele indivíduo que anda com um cadrão, mas que ele não tem a testificação do Inmetro, ele está proibido de andar na rua. E aí ele pode incorrer tanto na questão administrativa relacionada a trânsito, quanto na questão da seara criminal, né? De contravenções penais relacionadas ao artigo 42 da Lei de Contravenção Penal, no tocante à poluição sonora, né? Ainda que seja um crime pequeno, mas aí tem esse aspecto. Então, a gente vai num trabalho de formiguinha, de pouco em pouco, até resolver. Por último, para ver como é que é a inovação das pessoas, a gente já recolheu umas 2 ou 3 bicicletas com um motor, eu não sei se meu amigo Eu já já vi viu, um dia desses. é uma zoada terrível, né? Aquilo ali, apesar de não ser um veículo que esteja ali disciplinado pelo Código de Trânsito, mas ele entra na questão da importunação, né? Do ruído, da poluição sonora, né? Que é bem estabelecido em lei. E aí, em função disso daí, a gente tem tomado as medidas cabíveis também a respeito disso daí para ver se a gente vai melhorando essa situação do cadrão na região. Aí tivemos a felicidade de, quando feita a apreensão, a gente colocou, fez a destruição. A certeza que eu lhe digo é que aqueles ali não vão ser mais usados aqui na nossa região. Eu vi, eu acompanhei a missão, né, da apreensão dos cadrões, da destruição dos mesmos, e parabéns pelo bom trabalho. Eu imaginar que isso aí é um calcanhar de Aquiles. As pessoas que estão assistindo a gente aqui, a gente até aproveita para passar essa mensagem, porque o indivíduo ele não tem essa consciência, né? De ver que quando ele passa com um cadrão desse na porta de um hospital, às vezes tem uma pessoa que está operada, tem uma pessoa que está em crise, é uma mulher que acabou de ter criança, é uma pessoa de idade senil, ou seja, um idoso que está ali se recuperando de alguma coisa, ou às vezes uma criança que tem uma síndrome de Down, ou tem uma questão autismo, e aí às vezes o padre ou o pastor quer fazer seu culto ou sua missa, não consegue, né? E passando até na porta das outras instituições e do comércio. É um desrespeito total. E a gente é implacável nesse sentido aí, a gente tira, e algumas situações delas que chegam a ser o crime, a gente ainda conduz para a delegacia e vai moto com tudo, porque já vai para a seara criminal. Mas nós não estamos parados. A gente está fazendo da medida do que a gente pode. Parabéns pelo bom trabalho. Eu posso me falar que eu posso parabenizar o Major Andrade pelo trabalho dele, da mesma forma que aqui
Eu deixo meus parabéns também para os outros que tiveram antes do senhor. Sim, Né? Eu lembro bem que eu sou nascido e crescido em Zedoca, como diz o povo da roça, né? sim. E eu conheci, tive o prazer de conhecer o Major Brito, né? O Coronel Coronel Brito, Brito. Coronel Passos, 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 e agora meu amigo do peito, Andrade. Coronel Andrade. Eu tô profetizando esse Coronel Andrade há Faz anos. tempo, né? Mas vai As chegar. palavras têm poder. Vai, vamos profetizar coisas boas. Eu fico Exato. cobrando de doutora Cláudia. Doutora Cláudia, quando é que vai sair? Né? Vai ter que sair. Mas, meu amigo Andrade, como está a atuação da polícia no combate ao tráfico de drogas e crimes organizados em Sedoca? Aqui a gente tem ombreado aí, onde eu aproveito a ressalva, em parceria com a Polícia Civil, o doutor Saulo e toda a equipe dele, Saulo Rezende, e muita gente está assistindo esse programa, né? Gente de bem e o pessoal que realmente, porque nós estamos numa democracia, né? E insistem em andar errado porque quer. Mas uma hora a polícia bate na porta, né? E faz o que é para ser feito, porque o indivíduo que não quer saber utilizar a sua liberdade para estar no meio social, o lugar dele vai ser na prisão. E essa situação de tráfico de droga, essa situação de facção, atuam, mas é tipo um rato, nas escondidas, né? E aí, quando querem ficar muito em evidência, quem tem boca vai a Roma, fala o que quer, eles fazem os programas dele, botam aquelas coisas todinhas, mas na hora que chega mesmo o braço forte do Estado, diga-se a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, a Guarda Municipal, aí eles sentem, né? Então, doutor Saulo, a gente tem andado ombreado aí, as equipes todas, ele pede nosso apoio, a gente soma, vai junto, ele consegue ali persuadir, né, junto à justiça com os argumentos e as premissas que são cabíveis para conseguir os mandados de busca e apreensão, os mandados de prisão, e nós temos obtido bastante sucesso, né? Por questão de ética, aqui eu não vou dizer o nome das pessoas que já foram presas, e já é uma questão com a Polícia Civil, mas a gente estava junto, e aí nós estamos desmontando, né? Mexeu ali na cabeça da situação, o resto tudinho se fragmenta. Então eles querem se estabelecer, porque é um modismo, né? Infelizmente é uma praga, mas o cidadão pode ter certeza que aqui na nossa região, com relação ao tocante, isso aí a Polícia Militar está trabalhando, a Polícia Civil está trabalhando. Nós temos equipes descaracterizadas, que eu não vou avançar muito na conversa nesse contexto. Imagine que às vezes passa em contexto nacional traficantes que levam 1, 2, 3, 4, 5 anos, porque a polícia pegando material demais, para que quando der o bote, ele ser firme de não poder ser solto. Então, com relação a esse aspecto, meu amigo pergunta aqui, existe levemente essa situação, aí se prolifera nos bairros, aquelas conversas todas, mas massivamente, boa parte deles estão e devem estar atrás das grades em Pedrinhos. E os demais, se não andarem na linha, também vão para lá. Se não tiver um outro fim, porque a polícia não sai de casa para perder. A gente vai utilizar o uso da força progressivo, mas se assim for necessário, a gente sai na nossa legítima defesa, que é uma excludente de licitude, e a gente nunca quer que isso aconteça. Mas se for necessário, o Estado tem que vencer. Muito bem. Quais as estratégias da PM tem utilizado para combater a criminalidade na cidade, que não se inclui só a questão das drogas e das facções, né? Quando a gente fala da criminalidade, a gente abrange todas as criminalidades da cidade, né, Coronel? Isso é uma preocupação do secretário de Segurança, do governador, do comandante-geral, e o comandante-geral, ele, de maneira segmentada, passando para o comandante do policiamento interior, passa as diretrizes operacionais e administrativas a serem seguidas. Então, as estratégias e as táticas utilizadas para combater isso é a visibilidade, né, o policiamento preventivo, com as operações, com o apoio da FEISP, que é uma força integrada de segurança pública que envolve a Polícia Militar e a Polícia Civil, que eles chegam na cidade, mas eles não vão estar assim aos olhos de todo mundo para ver. São em momentos estratégicos que não me cabe nem aqui informar para vocês, apenas sentirem que
O resultado disso é a harmonia. Não se vê no outro dia uma notícia de um assalto a banco. Por quê? Os policiais estão na BR. Os policiais estão nos pontos estratégicos. E nós fazemos um policiamento ordinário, ou seja, o do dia a dia. O extraordinário, aí já vem com um reforço à parte. Então, o Maranhão todinho está sendo deflagrado operações de apoio nesse sentido, que é em conjunto com a Polícia Civil. E até mesmo a própria Polícia Rodoviária Federal está atuando, entrando, né? A gente tem visto aí. Tudo em função dessa situação, para neutralizar a ação de grupos armados assaltantes. Então, a nossa estratégia é nesse sentido. A gente faz o policiamento que é característico do dia a dia, como é na situação do comércio, de segunda a sexta, é uma forma de atuar. Final de semana, que já não tem esse fluxo grande de comércio, já é outra forma de atuar, mas sempre também com esse suporte da questão do trânsito, que é por onde passam boa parte da criminalidade, né? O tráfico de droga, o indivíduo que está armado para fazer um assalto, coisas desse tipo, e a gente tem que neutralizar no trânsito. A gente tem feito isso. Parabéns. Zedoca cresceu muito, né, Coronel? Bastante, na verdade. Nos últimos anos, esse crescimento trouxe novos tipos de ocorrência. Olha, o fato de ter se desenvolvido, a gente vê que o crime ele todo tempo está se articulando com novos tipos de droga, principalmente, né? Que existe uma camada imensa de tipos de droga, com relação a determinados tipos de armamento, e imaginar que no passado se limitava o pessoal a andar mais, era canivete, essas brigas assim, aí depois passaram para revólver, utilizam pistola, 12, mas nada assim que possa fazer com que a sociedade fique tenebrosa, né? Então a cidade desenvolveu, ela cresceu, mas também cresceu a própria instituição, como eu comecei a nossa fala, dizendo que hoje nós temos mais condições, os policiais estão também com uma paridade de armas, literalmente, né? Ou seja, se o marginal tem um revólver, tem uma pistola, nós temos fuzil, né? E policiais preparados. Então, a cidade cresceu, ela se desenvolveu, claro, aumenta mais o índice de ocorrência, principalmente relacionados ao final de semana, no que tange a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, porque é uma característica diferenciada para final de semana, né? Mas já é uma coisa de cunho familiar. Às vezes o companheiro ali agredindo a esposa ou alguma coisa que aconteça dentro do seio familiar, isso aí passa da nossa possibilidade, mas aumenta a estatística. Isso aí combinado em razão de inúmeros fatores, dentre eles até a questão de venda de bebidas alcoólicas, festas clandestinas, mas a gente tem combatido isso daí. Então, o que a gente vê que cresceu, cresce mais o número de festas, cresce mais o número de pessoas, cresce mais o número de veículos, né? Que hoje em dia a gente vê muitos veículos. No passado, os peões tanger vacas, um cavalo, hoje em dia de moto, né? Então é uma mudança. Então são fatores axiológicos, ou seja, os fatores axiológicos são esses que surgem do desenvolvimento da sociedade. E a sociedade ela se desenvolve muito mais rápido que as próprias leis. Então tem uma lei hoje para uma situação, mas aquela situação pode ficar estancada, como aconteceu da situação num período que, para trânsito, todo mundo era obrigado a ter aqueles recipientes cheios de primeiros socorros, mas aquilo ali ficou para trás. E assim muitas coisas, porque todo tempo a sociedade está evoluindo e a lei vem mais lenta. Então, a sociedade está se desenvolvendo também em Zedoca, está crescendo, as formas de criminalidade também aumentam, mas a gente está preparado para combater e nada que alardeie tanto assim, ainda é administrável e sadio morar em Zedoca e região. Zedoca é uma cidade boa. A região toda aqui, eu considero assim. São 8 municípios, né, que a gente tem. Vem aqui de Newton Belo, aí vem para cá para Zedoca, aí Araguanã, Nova Olinda, Presidente Médici, Maranhãozinho, Santo Guilherme. E aí a gente ainda tem a Conquista aqui para cuidar. E a sede, né? Zedoca. Tudo é o Senhor. A gente e a sua equipe. É muita coisa. É uma competência muito grande, né? É muita coisa. Se você parar para pensar, é muita coisa para uma pessoa só tomar conta. Mas flui porque a equipe é muito boa. E eu comecei também falando sobre isso, que comandar é mandar com. É toda uma equipe de policiais de uma excelência, assim, de um quilate preciosíssimo, que eu tenho a máxima consideração e respeito e orgulho de comandar meus policiais do 29º Batalhão. Pronto. Qual a importância da parceria entre polícia e comunidade na prevenção do crime? A gente tem aqui a questão da comunidade, tem a associação comunitária, né?
gerenciada aqui pelo seu presidente, e a gente cedia dentro da própria a Polícia Militar, é o Conselho de Segurança Pública, ele é feito por eleição, tem o presidente, me falhou a memória agora, eu peço perdão aqui, e o Jefferson, esqueci o nome dele. Janilson. Janilson, um cara fantástico, né? Ele é. Proativo, ele faz as reuniões, ele não fica limitado só à questão da polícia, fala com o prefeito, fala com o promotor, fala com o juiz, vai no Detran, vai na PRF, vai no governo. Então, só que as pessoas, boa parte, não sabem disso, né? Então, é difícil para o cidadão, por exemplo, que está no bairro São Francisco, sozinho, vivendo num ambiente inóspito, quer dizer, escondido, distante, às vezes sem internet, tem até medo de vir falar com um policial militar, com um comandante, com um delegado, com um juiz, com um promotor. Mas para isso é que serve o Conselho Comunitário. E o Conselho Comunitário é a voz da população. E eles são atuantes. Nesse sentido, dessa pergunta sua aí, esse vínculo, né, inseparável assim, da polícia junto com eles é uma constante. Nós estamos constantemente em contato, eles dizem quais são as demandas da população e a gente procura sanar na medida do possível. Por isso, é importante que a gente esteja junto e eles que são a voz. Mas, independentemente disso daí, as pessoas nos procuram, conhecem, a cidade é pequena, a maioria dos policiais é conhecido e, através deles, eles também noticiam, são nossos olhos, né? Das coisas que, de repente, a gente não está presente, boa parte são denúncias anônimas. E aí a gente atua em função da colaboração da população. Além do combate ao crime, a PM também desenvolve ações sociais. Pode falar um pouco sobre isso? Nesse contexto aí, a própria instituição, por exemplo, a gente considera que o PROERD seja um aspecto social, porque a gente está indo na prevenção, né? Que você já se dizia tanto na Bíblia como filósofos, né? É preciso educar o homem para não ter, educar a criança para não ter que punir o homem, Sim. né? Então, nesse sentido, trabalhando a cabeça da criança, certamente a gente vai ter uma geração de pessoas, como eu comecei também dizendo, que a questão da consciência cidadã, né? E aí já reflete em não sobrecarregar os órgãos de segurança pública. Então, nesse sentido, a gente vê que o PROERD, a gente levanta a bandeira dessa forma, especificamente o fato de ter feito a associação e estar encabeçado com o presidente o Sargento Santos, nós vamos congregar com outras pessoas para fazer um social, abrindo as portas para as crianças mais carentes, né? Para que nesse dia, seja no Natal, seja no dia das crianças, no São João, eles possam ter um alimento lá, possam ter um dia de lazer, possam ter o brinquedo. Também a gente interpreta que é uma aproximação da Polícia Militar à população, especificamente aqueles que são mais carentes. Bom. Existem projetos voltados para a juventude Zedoca, como esporte e educação? Nesse contexto aí, associado com a gente, não, mas a gente observa e dá valor que a Secretaria de Esporte do município é atuante. Totalmente atuante. O Gilmar é um cara da minha máxima consideração e respeito, tem feito Também tem muito uma isso grande daí. E consideração. toda vez que ele chama a gente para estar junto em relação a fazer um policiamento, porque está tendo um torneio, e naquele torneio ali estão jovens, né? E às vezes acontece que sei o lugar que eles estejam receosos em razão do horário ou da distância, a gente está lá junto. Então a gente vai junto com eles nesse contexto aí, de funcionar essa parte de esporte para os jovens. E não se pode dizer que não tenha. Diferente de quando eu cheguei, ainda estava assim, no começo não tinha. E atualmente para nós é salutar, porque a gente vê que a mente vazia é a oficina do diabo, existe um jargão sobre isso. E o jovem fazendo esporte, a gente está vendo que ele está se qualificando e as esperanças de até ascender profissionalmente, porque chegam escolinhas de fora, né, para poder cooptar, levar e dar um futuro melhor. Então, eu já vejo que reflete diretamente também na segurança pública. Muito bom. O senhor acredita que investir em ações sociais ajuda a reduzir a criminalidade? Em alto grau, porque o homem é um ser social, né? O homem é produto do meio, né? E a partir do momento em que ele está abraçado no meio social, com saúde, com educação, com segurança pública, com dignidade, não sendo só o cidadão de papel que eu mencionei anteriormente, ele vai ter que refletir aquilo que ele está recebendo. Então, as ações sociais são fundamentais para que a gente tenha uma sociedade melhor. Não tenha dúvida sobre isso daí. A PM tem parceria com as escolas, Coronel? A parceria que a gente tem tinha um policiamento escolar.
Uhum. né? Mas infelizmente, em razão da falta do efetivo, ele foi desmembrado. Mas nós estamos também com esse projeto. Eu fiz uma monografia, uma época relacionada a Maria da Penha, mas também que envolvia esse outro aspecto, porque a gente vê que é fundamental. Esse papel hoje em dia tem sido exercido aí pela parte do município, com maestria, a guarda municipal, que a gente vê eles indo nas escolas. Mas, não obstante a isso daí, toda vez que um diretor de escola solicita da gente uma palestra a esse respeito, até eu mesmo pessoalmente vou, somado a isso as próprias visitas. Então, esse tipo de parceria que a gente tem com eles aberto, né? O quartel está de portas abertas toda vez que eles vêm, os alunos, para fazer pesquisa, e é assim que funciona. O que significa para o senhor vestir essa farda todos os dias, coronel? A vestir essa farda para todos os dias é minha segunda pele, né? A segunda pele. Parabéns. E o senhor faz isso com maestria. É bom, é gostoso, é salutar, é daqui que eu me realizo. Como concilia a vida pessoal e a rotina de um major que exige tanta dedicação? É duro, né? Mas aí por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. E ele tá bem aqui na minha frente. E aí a Como eu gente, falei a para gente, a vocês. gente consegue conciliar, né? Faz parte. Por trás da farda também tem o ser humano, né? Que tem suas limitações, mas a gente procura superar, conciliar e fazer um equilíbrio. Não pode ser só polícia, não pode ser só família, tem que estar equilibrado. Deus tem ajudado que está funcionando. Quem foram suas maiores inspirações dentro e fora da vida militar, coronel? Dentro da vida militar, eu acredito que todos os instrutores que participaram da minha formação, idos de 97, 98 e 99, a dizer a própria Coronel Edilene, uma pessoa que até frequentou a minha casa, o Coronel Evanildo, os meus ex-comandantes todos, né? O Coronel Passo, Coronel Glauber, que me trouxe para cá, Coronel Honório, Coronel Aurélio, Coronel Brito, né? Acho que eu não estou esquecendo nenhum deles, assim, que o fato de eu estar aqui hoje conversando contigo é porque todos eles confiaram que, quando saíam do comando, referenciavam para o outro. Quer dizer, que se eu tivesse sido uma pessoa que fosse antipática, por assim dizer, né? Ou não querida pelo anterior, dizer, tira esse aí porque não dá certo. Mas eu mencionei no mínimo 5. Todos eles passaram um para o outro, passaram um para o outro, um para o outro. E isso daí eu sou grato. E eu tenho eles assim como referência nesse sentido. E na vida pessoal, a minha mãe e minha esposa, que a gente vê assim como sendo duas colunas fortes da força e da beleza. Eu acho linda a sua família, viu? Doutora Cláudia, que está ali atrás. Doutora Cláudia, parabéns pela família que a senhora desenvolveu com o Coronel Com Andrade, porque eu certeza. acho linda a família de vocês. Parabéns, Deus é Amém. maravilhoso, né? São 25 anos de casado, né? 25 Eu anos. conheci minha esposa, ela tinha 17 anos. O senhor tinha quantos anos, Eu tinha Coronel? 25. Eu tenho 50 hoje. Eu conheci na Faculdade de Letras. Eu já estava formado no CFO, que é Bacharel em Segurança Pública, né? É Uhum. reconhecido pela UEM, pela Secretaria de Educação, né? E eu fiquei pensando, eu vou para um lugar que tem a faculdade. Aí eu fui para Santa Inês, né? A área de Pindaré. Aí passei para o vestibular, acho que eu fui o 11º e ela 12º. Aí a gente se encontrou na aula, e ela todo tempo muito bonita, muito inteligente, como tu sabe. Ela dizia, rapaz, mas quem foi esse rapaz que passou de mim? Aí quando foi, a gente se encontrou, aí amor à primeira vista e trabalho. Pronto, aí foram 5 anos lá, depois mais 5 anos aqui no direito, são 10 anos estudando junto, né? E aí, um vigiando o outro vigiando um, mas eu não gosto de usar o termo vigiar, é cuidar, né? Do outro para fortalecer, para não desistir, porque não é fácil, né? Quantos filhos? 3 filhos, eu tenho a Letícia, de 22 anos, a Lara, de 18, e o Fábio Filho, de 8 anos de idade. Todos Que é, com a Cláudia. que é o fofo. Eu Todos com a, chamo ele Fábio Filho. todos com a Cláudia, graças a Deus. Qual momento mais marcou sua carreira até hoje? E todos, assim, os momentos, assim, eles são marcantes em diversos aspectos, tanto na questão das glórias relacionadas às promoções que eu tive, que realmente é um reconhecimento de todo o esforço, quanto o fato de ocorrências, né? Lembro de uma relacionada que eu achei, assim, horrível. Uma criança foi levada, recém-nascida de um hospital em Santa Inês,
e a gente conseguiu localizar. Quer dizer, olha a dor que essa mãe ia sentir, mal olhou a criança nascer e já foi levada para um escroque, né? Que é uma pessoa que engana os outros, e a gente conseguiu sanar isso aí marcou muito minha mente. Somado a isso, os momentos das minhas promoções, e em especial um momento desse de ser entrevistado por uma pessoa da minha máxima consideração e respeito, que é você. Obrigado, meu amor. Olha, gente, eu fico vai decidir. É por essas e outras que eu estou tentando levar esse podcast, né, à frente. Obrigado, Coronel Andrade. Eu fiquei até sem palavras. Eita, Coronel. Quais são os próximos objetivos e projetos para a segurança em Zedoca, amigo? Nossos objetivos são todos coadunados junto com todo o setor de segurança. Quando eu falo isso, eu falo da Polícia Militar, eu tomo a liberdade de dizer a Polícia Civil, a Guarda Municipal, o Pedro, a Polícia Penal, né, a própria PRF, porque o nosso inimigo são os marginais, os malfeitores. Então, nosso objetivo é sempre estar calçando a sandália da humildade para ir atrás de fazer uma segurança melhor para a sociedade. E também contar com a população, porque a polícia ela pode muita coisa, mas ela não pode tudo. Sim. E a gente precisa da ajuda das pessoas, no sentido de elas fazerem o seu papel como cidadão, de informarem para a gente as coisas que estão causando agruras nas vidas delas nesse setor de segurança pública. E eu acredito que com essa fórmula a gente consegue desenvolver um trabalho bom. Vai conseguir. Já está conseguindo. Que mensagem o senhor gostaria de deixar para a população zedoquense, Coronel Andrade? A mensagem que a gente deixa é que o bem sempre vai vencer o mal. E se você constata um mal, seja dentro da sua família, seja dentro da sua comunidade, próximo de um vizinho, e esse mal ainda não foi sanado, não se preocupe, porque, acima de tudo, Deus está por cuidar de todos nós. Na Bíblia diz que em vão vigia a cidade, a sentinela, se Deus não guardar a cidade. Então, Deus ele está aí, ele capacita as pessoas, cada um de nós, para trabalharmos e acreditando que sempre vai existir o bem vencendo o mal. Eu analiso, tem um livro, né, chamado Sermão do Bom Ladrão, do padre Antônio Vieira. Tá Jesus no meio, aquela figura clássica que todo mundo vê em quadros. Aí tem um crucificado de um lado, um crucificado do outro, dois malfeitores. E um chega para Jesus e diz: Jesus, memento mei com venero e rego no túmulo. Jesus, lembra-te de mim quando estiver no reino do céu. E Jesus disse: hoje mesmo estará comigo. Metaforicamente, significa dizer que o príncipe tem que trazer o ladrão para o paraíso. Não é o ladrão que tem que levar o príncipe para o inferno. Isso serve para nós, policiais. A gente tem que trazer, seja dos nossos próprios pares, o policial que está querendo desviar, a gente traz ele para o paraíso. Não é deixar ele levar a gente para o inferno. E você, cidadão que está em casa, você não deve se deixar ser cooptado pelo mal. Você é um príncipe. Traga quem está errado para o paraíso. Não se deixe levar para o inferno. Eu não falei, gente, que ele ia dar uma lição hoje para a gente aqui, que o podcast hoje ia ser educação, ia ser muitos esclarecimentos, muita informação. Coronel Andrade, eu não tenho nem palavras para agradecer, né, essa oportunidade que o senhor me deu de poder abrir hoje os estúdios, né, de estar aqui no nosso cenário dentro dos estúdios LL Studio para receber uma ilustre pessoa tão maravilhosa, né? Obrigado. Eu estou envaidecido, não tenho vergonha de dizer isso. Obrigado. Quero lhe dizer que o senhor, para mim, eu lhe tenho grande respeito, tenho grande carinho, admiro o senhor pelo homem que o senhor é, pelo pai, pelo esposo e pelo amigo que Deus me deu de presente. Muito obrigado. Eu lhe amo de coração. A recíproca é verdadeira, pode acreditar. Eu acredito. Tamo junto. O senhor, para mim, é reciprocidade. Obrigado. Eu me sinto acolhido, eu me sinto respeitado, tanto pelo Coronel Andrade como pela esposa dele, a doutora Cláudia. Hoje eu me considero uma pessoa do íntimo. Se ele disser que não sou o 01 da vida dele, eu vou ficar chateado. Eu sou o 01 do casal. Isso aí, meu amigo. Muito obrigado por essa entrevista, Coronel Andrade. Eu espero que a população tenha esclarecido as suas dúvidas
né? Porque ele está aqui, ele é atuante, ele está para trabalhar pela população, pela segurança das pessoas e faz isso com maestria. É um homem emotivo, é um homem bonito, é um homem simpático, é uma figura agradável em todos os sentidos. Obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. E eu gostaria de fazer os agradecimentos também aos nossos colaboradores que nos patrocinam para que o nosso podcast Tapete Vermelho sempre esteja no ar e fazendo entrevistas boas, saudáveis e gostosas, como essa que nós acabamos de finalizar com o Coronel Andrade. Né? Eu agradeço a serialista Freitas, né, ao meu amigo Wellington Freitas do Arroz que Rende, e agradeço ao meu amigo Ronaldo da Conveniência Brasil, tá? Que deixou aqui o seu baldinho de gelo da Conveniência Brasil, sempre nos ajudando, sempre nos patrocinando. Tá bom? Agradeço a Êxodos, que está aqui me vestindo, ao meu amigo acadêmico de Direito, Charles Silva, a esposa dele, Lúcia Sampaio, presidente do Sindicato dos Pescadores. Agradeço a minha maquiadora, Fiamma Barroso. Vou agradecer a minha amiga, doutora Cláudia Andrade, é uma das patrocinadoras também do podcast Tapete Vermelho. Agradeço a minha equipe, Marcelo Modão, LL Studio, que está ali do outro lado acompanhando toda essa entrevista, acompanhando todo esse podcast. Agradeço a minha prefeita Flavinha Cunha, ao meu deputado federal Josimar Maranhãozinho, a minha deputada federal Detinha, a minha deputada federal Fabiana Vilar, e quero já deixar dito que o nosso próximo podcast será feito com a ex-prefeita Josinha Cunha. Então não percam. E eu já agradeço a todos vocês que estiveram conosco, ao Coronel Andrade, à doutora Cláudia. Entrem no canal do YouTube, se inscrevam, @Tapete Vermelho Raul Cardoso. Curtam lá, dê seus likes, assistam essa entrevista comigo e o Major, o Coronel Andrade, que foi muito boa e eu estou muito feliz. Hoje eu estou uma pessoa realizada. Hoje meu coração transborda alegria, amigo. Muito obrigado. Deus é maravilhoso e eu obrigado, Deus, por esse momento. Então, mais uma vez, nós encerramos o nosso podcast, encerramos mais essa edição e até a próxima. Tchau para vocês. Um show de perguntas, você vai ficar por dentro. As melhores celebridades estão aqui. Tapete Vermelho com Raul Cardoso.